Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Voz da Sacerdotisa. Hoje eu vou estar fazendo 4 perguntas ao tarô. No final eu trago um salmo e também a frase de São Germano. Quem sentiu que essa leitura é para ti, ok. Quem não sentiu, tudo bem, pega e descarta o universo, porque aqui é leitura intuitiva canalizada, que às vezes ressoa, outras vezes não ressoa, e tá tudo bem, sinta aquilo que é para você, ok? Espiritualidade, oráculos e tarôs baralhados, qual é o desafio que touro precisa enfrentar nesse momento, né? Vamos pegar a carta de cima. A Mãe da Terra. Olha essa carta aqui. A Mãe da Terra, pessoal, é uma carta muito forte, é uma pessoa que precisa se sentir amado, né? Quando a gente fala nessa carta, a gente fala um ser em estar amado profundamente. Uma pessoa que está, de uma forma, a se conectar com o seu próprio amor, o seu próprio valor na Terra. Talvez fosse 21 anos em espera. Essa pessoa de touro parece que ela passou 21 anos, 21 anos, 21 meses esperando que algo acontecesse, meio que no anonimato. Ela não estava se conectando com o verdadeiro propósito, né? O valor, né? O amor ao seu redor, pessoas o julgando, pessoas não entendendo. Essa carta é uma carta muito forte, porque quando essa carta ela traz a abertura, pessoal, então vamos olhar aqui no tarô, ela está falando de uma pessoa que talvez é mal compreendida por pessoas à sua volta. É como se dissesse assim, olha, alguém pode até te oferecer maior cuidado, pode te oferecer uma palavra amiga, mas você não se identifica. Você está se sentindo um peixe fora d'água. Por que eu costumo sempre, pessoal, quem está me acompanhando no canal aí, entender, fazer perguntas, né? Porque aí você vai saber se essa leitura é para ti, se essa leitura não é para ti, tá? Como eu falei, leitura geral. Então esse taurino aqui, ele tá se sentindo amado, ou ele precisa se sentir amado, não é? Ele precisa de acolhimento. Ele precisa entender o que ele tem para fazer por ele ou por outras pessoas. Essa pessoa de touro aqui, talvez ela vivesse um excesso, né? Ela também está sendo reconhecida, ou ela está se sentindo reconhecida por quem ela é. Ou talvez ela não está se sentindo, o 5 de copas, ela não está se sentindo reconhecida, nem merecedora por quem ela é, né? Então existe aqui um padrão de doação excessiva. Essa pessoa ela está se doando demais. Talvez aonde tu nutre o teu carinho, aonde tu oferece a tua bondade, tu não tens o mesmo retorno, né? Então aqui pode ser que tu tá sustentando alguém de uma forma a não estar sustentando a ti mesmo. Aqui é um vazio, uma sensação de não ser verdadeiramente amado. Pode ser até no relacionamento. Essa pessoa não se sente verdadeiramente amado, parece que está faltando algo, né? Só que, pessoal, o amor, ele precisa ser conquistado, né? Conquistado através de esforços, né? Não de sacrifício ou de inutilidade. Parece que você fez tanto pelos outros e que no momento de você ser acolhida, você não tem. Pode ser uma pessoa que aprendeu que só é digna do amor quando ela tem aquele cuidado de alguém e se sente amparada ou sendo necessária. Se eu não consigo ajudar os outros, eu não me sinto necessária. Se eu não consigo fazer pelos outros, o que eu estou fazendo na Terra? Parece que aqui você está numa cratera, né? Talvez pode ser uma pessoa que ela tem muita dificuldade em confiar. Sabe aquelas pessoas que nem Santo Tomé? Eu tenho dificuldade, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade em confiar, né? Quando recebe carinho, né, parece que está ali como se esperasse como uma rejeição, um abandono, uma falta. Eu tô sentindo aqui uma energia muito forte de uma pessoa que não está conseguindo se entender. Aqui há um sentimento em desequilíbrio na tua vida. Parece que quanto mais tu dá, menos tu recebe. Parece que as coisas não estão se alinhando como aquilo que tu gostaria. Eu preciso me sentir em equilíbrio. Aqui, inclusive, há um lado espiritual em desequilíbrio, né? A conexão com a tua própria essência ela não está sendo reconhecida como ela deveria,
né? E aí você acaba não se sentindo digno verdadeiramente do amor, né? Parece que você diz, olha, será que eu tenho que provar ao mundo quem eu sou? Né? Só que eu sinto aqui que a cura, por essa carta aqui, ela vem ao permitir receber. Eu me permito receber. Pode ser que essas pessoas, deixa eu colocar mais para cá, pode ser que essas pessoas aqui, inclusive, elas precisam fazer alguma constelação familiar, ou elas fizeram alguma constelação familiar, porque aqui tem alguma rejeição do pai e da mãe que está em transformação. Então, qual é o teu desafio nesse momento? Enfrentar, receber aquilo que o universo tem para te dar, acolher, aceitar, entender, sentir-se amado. É muitos anos de rejeição. Né? Parece que essa pessoa no relacionamento, quando ela está vivenciando um relacionamento, ela não consegue de forma alguma entender o amor genuíno, não consegue se entregar. Então parece que você está vivenciando um retorno ao básico. Né? É uma coisa muito engraçada isso aqui, porque parece um retorno ao básico. O que é um retorno ao básico? Aí eu entender onde é que eu parei. Né? Autocuidado, compaixão, aonde foi que eu me perdi na minha jornada? Aprender a nutrir quem eu sou. Né? Aprender a ser quem eu sou. Aprender a me entender, aprender a descobrir o que eu vim fazer na Terra. Eu vou pedir uma outra carta aqui. Olha aqui, ó, o Rei de Copas. Não adianta, pessoal, esse taurino aqui, o desafio dele é aprender a amar, mas entender o que é realmente o amor. E eu sinto aqui que essa leitura aqui são para pessoas que não é fácil, não é simples, não é tão 2 e 2, 4 decifrar quem elas são. Por quê? É uma pessoa que tenta mostrar ao mundo uma forma de amar, porém ela mesma não se conhece. É uma pessoa difícil de ser decifrada. Porém é uma pessoa de coração muito bom. É uma pessoa que sente muito, uma pessoa que se fica muito triste quando ela não é percebida pelas pessoas, quando as pessoas não retribuem. É uma pessoa que por fora, né, o Rei de Copas aqui é uma pessoa que por fora, ela está extremamente calma. Mas por dentro, né, totalmente diferente. Então aqui tem muito amor por inteiro acontecendo. E eu vejo essa pessoa aqui como alguém que já passou por muitas situações emocionais, feridas do passado, que ainda não está curada. Não é alguém ingênuo, não. Não. É uma pessoa que traz a bagagem do passado. Essa leitura aqui não está falando, não está falando aqui para pessoas que estão perdidas em um relacionamento, pessoas que não conseguem se encontrar. Tá? E inclusive, são taurinos que aprenderam a se controlar muito. Tá? Essas pessoas aqui, elas não reagem ao impulso. Elas não são que nem um geminiano, um pisciano. Não. Elas são difíceis de serem interpretadas. É como se fosse uma barreira. Esse taurino, ele está vivenciando uma barreira por quê? Porque ele não consegue mostrar ao mundo seus sentimentos. Ele se blindou. Essa é a palavra. Esse taurino aqui, ele se blindou, né? Para que ninguém veja o que ele está sentindo, para que ninguém veja o que ele está passando. Olha aqui a frieza, 2 reis na mesa, a corte. Né? Isso até me faz pensar, será que essa pessoa ela guarda coisas demais ao ponto de ficar tão fria? Por que essa pessoa ela não confia mais nos outros? Talvez porque não seja fácil? Talvez porque levou tantas punhaladas? Né? Aqui há um eterno domínio emocional e uma frieza. É uma pessoa que parece até que estudou essa pessoa que parece até que ela estudou os livros do FBI, porque assim, tipo, FBI, da CIA, porque ela não mostra seus sentimentos, nada passa por ali.
é uma barreira de concreto, né? Só que ela tem muita energia. E essas situações aqui fazem com que esse taurino se sinta um pouquinho carregado, sem sentido na vida. Por quê? Porque eu não consigo me entregar. Mas por que eu não consigo? Onde é que foi que eu me perdi? Então, o teu maior desafio nesse momento é abrir esse coração, mostrar um pouquinho a energia, mostrar o que tu tens nele, sem medo de te machucar mais, porque parece que tu já foi muito machucado no passado. Olha aqui, ó, foi uma pessoa extremamente machucada no passado, né? E hoje essa pessoa ela tem uma dificuldade de se abrir, mas o que não significa que ela não ajude as pessoas quando chega na volta. Mas eu não quero falar da minha vida. Não. Eu não quero falar da minha vida. Por que eu tenho que falar da minha vida para os outros? Eu não tenho que falar da minha vida para os outros. Eu não consigo me abrir completamente. Entende as pessoas, aconselha as pessoas, acolhe as pessoas, né? Pessoa segura. Uma pessoa que traz o domínio de si. Isso não é pouca coisa, pessoal. Porque quando as pessoas elas têm esse domínio, é porque elas já chegaram num pedestal e não foi fácil subir nessa torre, né? Então são pessoas que às vezes têm bastante curiosidade, se sentem muito curiosas, mas não gostam de estarem perguntando, né? Até que ponto eu posso me abrir com as pessoas? Até que ponto eu posso mostrar quem eu sou? Não. Né? Então, assim, eu sinto aqui pessoas muito intuitivas, pessoas observadoras, muito observadoras, muito observadoras. Só que são pessoas que transformam toda aquela dor em sabedoria. E faz muito sentido porque eu sinto que essas pessoas elas não estão só seguras. Ela não é uma pessoa rasa. Esses taurinos aqui que eu tô me conectando, porque essa leitura, como eu digo, muitas vezes ela não é para todo mundo, não, tá? Essas pessoas que eu estou me conectando aqui são pessoas que têm o dom do falar. Quando elas falam, elas têm convicção. Elas não abrem a boca para falar besteira. Porque é uma pessoa que já viveu, já sentiu, já aprendeu, já amou, né? Então, não é uma pessoa que está aqui por acaso. E essas pessoas, quando elas estão prontas a começar um novo relacionamento, arrumar aqui, quando elas estão prontas para começar um novo relacionamento, elas decidem quem elas querem ser. Elas decidem o que elas querem mostrar. E independente de relacionamento, porque às vezes a pessoa tá ali numa amizade, tá construindo uma amizade, e a pessoa se mostra outra coisa. Por quê? Eu não quero mostrar quem eu sou. No momento em que eu expor todas as minhas fraquezas, eu estou dando ao oponente a forma de me destruir. Então essa pessoa, talvez ela passe por um desafio maior, né? Que seja justamente entender a ela mesma. Né? O desafio maior é ela mostrar ao mundo realmente quem ela é, mas ela procurar se entender e saber o que foi esse bloqueio. Por que se tornou assim? Mostrar o que sente. E aí, quando ela mostra o que sente, no entendimento desse taurino aqui, ela tem medo de perder o controle. Né? Eu já vi muitas pessoas, inclusive, que quando falavam ou faziam técnicas de hipnose, não queriam ser hipnotizadas para não perder o controle. E muitas terapias são necessárias aí, pessoal, tá? São muito necessárias tu fazer essas terapias. Então eu sinto que esse taurino aqui já passou por algumas, mas não quer perder o controle, né? Porque parece que ela entende que a vulnerabilidade é fraqueza, né? Ela já passou pelos labirintos, e tentou tanto aprender, mas também se proteger emocionalmente. E sem ela se dar por conta, eu sinto aqui que ela está limitada. Nem tudo precisa ser visto, né? Nem tudo precisa ser mostrado. Então, pessoal, é uma leitura aqui que eu procuro sempre falar muito da energia para te aprender a te conectar para ver se essa leitura é para ti. Porque eu sempre costumo dizer que às vezes as pessoas conhecem a Deus e o mundo, mas não conhecem a si mesmo. E esse taurino, ele não suporta ser filtrado pelas pessoas.
né? Ele cresce, ele evolui, ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não confia nas pessoas. Ele confia no seu próprio sentir. Por quê? Porque não é só no controle dele que ele está. É em observar as pessoas. E eu sinto, inclusive, aqui, porque nós temos duas cortes na mesa, né? Que isso aqui é coragem. É alguém que às vezes até não quer sair de um lugar extremamente seguro para se mostrar ao mundo. Aqui do jeito que tá bom. Só que o que essa pessoa precisa entender? Que talvez ela viva numa prisão muito profunda de transformação emocional, em que ela tem que entender que não basta só entender a emoção, basta sentir, ela tem que buscar sentido. Ela precisa viver de uma forma verdadeira. Porque nos próximos 3, 4, 5 meses, se ela não souber se identificar e resolver isso aqui, ela vai começar a contestar. Né? Contestar. O que eu vim fazer na Terra? O que eu preciso aprender? Por que eu não sou feliz? Por que eu não estou no relacionamento? E aí ela tem que entender que não se importa o que as outras pessoas estão pensando. Aqui é uma pessoa que tem medo de ser mal interpretada por outras pessoas. Falar demais, se expor. Só que, Taurino, talvez está num momento aqui de tu parar de querer carregar o mundo nas tuas costas, né? Então eu sinto aqui, pessoal, que no fundo, ela precisa não se deixar abater, mas ela precisa ser amada. O maior desafio nesse momento aqui é ser feliz. E se tu tá num relacionamento, talvez seja uma pessoa que ela não comenta nem com o parceiro ou com a parceira o que tá fazendo sofrer. Porque ela precisa se achar forte. Ela não divide os sentimentos. Ela não divide as emoções. Ela não divide as preocupações. O que tá acontecendo. Ela fica pra ela. É o sim que não é sim. Eu sei que ou eu não sei. O duelo. Né? Então essa pessoa ela precisa. O maior desafio do momento pra ela é ser feliz e baixar um pouquinho a guarda. Tá? Espiritualidade. Esses taurinos estão no caminho que a sua alma pede. Vou pegar uma carta disso aqui. Olha aqui, pessoal. 6 de paus. Estar e não estar, né? Ser e não ser. Aqui é um duelo. Né? Porque mesmo que tu esteja alinhada com o caminho que a tua alma pede, existe um alinhamento que nasceu da dificuldade do passado. 6 anos atrás eu tive um problema. 6 anos atrás ou 21 anos atrás eu tive um problema que não consegui superar. Então são batalhas internas, né, já enfrentadas, insegurança e a necessidade de validação em momento em que tu duvidou de ti mesmo. Até do próprio valor. Espiritualidade, que coisa louca é isso, né? Do que nós estamos falando, afinal de contas? O que é isso? Olha aqui, ó. Imposição de bloqueio 5 de paus, o 6 e o 5 de paus. Eu não sei se tu entendeu, Touro. Mas assim, ó, tu tá indo e voltando contigo mesmo. Né? Porque no fundo a tua alma sabe que tu sempre teve luz. Mas talvez tu tenha sustentado algo que não está te ajudando. Ou até mesmo esperado, aqui pode ser uma pessoa que ela esperou o reconhecimento externo para acreditar nela mesma. E esse reconhecimento talvez não veio. E pode ser algumas pessoas que tiveram falta de reconhecimento, falta de apoio dos próprios irmãos, irmãs, pessoas muito próximas, uma família em conflito. Pois se eu não venci, por que Touro vai vencer? Né? Então, você está no caminho que a tua alma pede, está e não está.
né? Porque parece que se tu buscar o aplauso das pessoas, tu não vai trazer as vitórias que tu necessita para dentro de ti. Isso aqui é uma coisa muito importante de tu entender. Mas eu sinto que nas próximas 6 semanas, ou até o mês de maio, tu começa a te enxergar de uma forma diferente, tu começa a lutar, buscar tuas vitórias. Aqui tem uma venda que cai dos teus olhos. Porque tu começa a enxergar algo muito forte acontece para que tu entenda que tu começa a enxergar que não é mais sobre o outro, que tu não tens mais que provar nada a ninguém, é sobre você. E aí tu começa a honrar o que tu te transformou. Gente, eu tô sentindo muito forte aqui que esses touros, essas pessoas de touros aqui vão passar por um despertar de autoestima, tá? Autoestima e coragem. E é essa coragem, essa autoestima, é isso que acontece na tua vida que te impulsiona a vencer. E aí, tu não vai ser dependente do que os outros pensam. Tu não está preocupada com a aprovação alheia. E eu sinto que o positivo aqui é muito bom. Por quê? Porque tu está aprendendo a se validar. E isso aqui vai mudar tudo. Não é para agora. Então eu sinto que essa leitura ela talvez não faça sentido hoje, nesse momento contigo. Porque talvez nesse momento tu tá perdido no meio do deserto sem um GPS. Né? Sem um GPS. Olha aqui, ó, a dúvida. A lua. E eu não consigo, olha aqui, ó, a morte. A morte do corpo físico? Não. A morte dos meus medos, das minhas inseguranças. Essa pessoa aqui, para ela entrar no caminho que a sua alma pede, ela precisa ter coragem. E isso vai acontecer, mas não é agora. Isso vai acontecer talvez aí dentro de 5 meses, ou até começa a acontecer em maio, junho na tua vida. E quando isso acontecer, a tua vida começa a se abrir com mais fluidez. Né? Porque tu deixa de andar carregando as dúvidas contestantes, tu deixa de andar carregando os medos. E eu sinto aqui magnetismo. A tua mente ela começa a atrair pessoas e situações das quais tu não imaginava. Porque a tua mente ela muda de proporção, é como se tu vivenciasse um despertar. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes começam a ativar os arquétipos? Tu começa a vivenciar um despertar. Né? Então, essa força é uma confiança. E isso vai atrair em ti vitória, isso vai atrair prosperidade, isso vai atrair abundância, reconhecimento, crescimento. Esse taurino aqui, ele pode até não estar nesse momento entendendo o que está acontecendo com a vida deles. Essa leitura ela está meio turva, porque tem muitas energias. Mas a alma dessa pessoa, o sentimento, o espírito, a busca, ela pede exatamente isso. Coragem, né? Coragem para te assumir, para ocupar o teu espaço na Terra, para aceitar o que você merece, para vencer. Olha aqui, ó, Cavaleiro de Ouros invertido. Né? Então, a tua alma pede tempo, a essência dos 6 de paus, né? Você está no caminho, Deus é que você saiba para onde você vai. Então, é uma pessoa que precisa acreditar nos seus sonhos para descobrir qual é o caminho que a tua alma pede, e isso está prestes a acontecer. E quando isso começar a acontecer na tua vida, tu vai entender o que tu estás fazendo aqui. Espiritualidade. Qual é a transformação positiva que esse taurino vai ter nos próximos dias? Deixa eu pegar uma carta do tarô de Rider-Waite. O 6 de copas. A transformação do 6 de copas como transformação positiva. E o enforcado. Essa pessoa ela começa numa transformação de dentro para fora, o coração. Eu começo a sentir que eu estou vivo, que eu estou viva para amar, para viver, para cada momento da minha vida fazer sentido. Nada mais das feridas antigas vão fazer parte da minha vida. Né? Então essa carta aqui é uma carta que fala de uma cura emocional ligada ao passado. O passado me fez sofrer. Olha aqui o enforcado. Né? O passado me fez sofrer, mas não mais me pertence. Então, pessoal, eu estou sentindo aqui
Que essas mudanças aqui, elas começam a resgatar partes de ti que foram, muitas vezes, deixadas para trás, né? E aí, até pode ser que até tenha sido perdida na inocência, na capacidade de confiar, sem ter medo. Eu sinto muita mudança, mas eu não tô sentindo que essa mudança é para agora. Eu não sinto que essa mudança ela vai acontecer nesse exato momento. Aqui é como se a tua alma ela estivesse dizendo, volta para o que é puro entre você. Aqui é um pedido de socorro, terapias, pedido de ajudas. Essa pessoa ela não está parada no tempo, ela quer ser feliz. E aí a espiritualidade traz uma abertura para que tu viva relações mais sinceras, mais afetuosas, sem tanta defesa. Essa pessoa ela vai aprender a ser feliz. Porque talvez ela não esteja entendendo o que é ser feliz nesse momento. Né? Pode ser até mesmo que ela venha a ter uma reconciliação com alguém do seu passado. Não necessariamente isso aqui que tem a ver com relacionamento. Às vezes pode ser um amigo que aprontou, né? Um amigo aí que feriu, e essa pessoa começa a se reconciliar. Né? É uma transformação positiva permitida a esse taurino. E aí, quando isso acontece, a volta ao passado, alguém que te feriu, alguém que, né? E aí vem aquela cura, o perdão, aí o teu coração começa a ficar mais leve. Eu sinto que ele vai amolecer, sem perder a força, né? Tu começa a te permitir. Aqui tem uma mudança até no sono, né? Uma mudança no teu sono, na tua estrutura, porque eu estou descansado. Então, essa pessoa, ela tem uma transformação prestes a acontecer. Só que ela precisa aceitar o passado, né? Claro que o passado, ele existiu. Ah, o Valete de Copas, olha que teve um passado. Todo mundo tem um passado, mas o que nós fizemos com ele é que faz a diferença. Ele existiu, mas eu não posso mudar ele. Né? Existiu muitas coisas feridas. Agora, o que se faz? O que se faz? Eu gosto da minha coruja. O que se faz com ele é a parte que realmente faz a diferença. Virar as costas para esse passado. Gente, é uma leitura incrível na questão, porque eu sinto aqui uma pessoa que talvez ela está sendo alertada de algo muito importante para viver em construção em prol dela. Só que ela tem que entender uma coisa aqui, ó. Esse taurino, ele tem que entender uma coisa, nem tudo vai voltar a ser como era antes. E tem muitas conexões que essa pessoa tem que não será mais a mesma, ficará na memória. Não só no presente, não só no passado, mas como não terá mais volta. Né? Pessoas muito sensíveis aqui. E eu sinto aí que quando tu começar a enxergar a tua vida diferente, enxergar até mesmo a tua profissão como um dom, quando tu aceitar isso, algo dentro de ti será desbloqueado. E aí o passado, ele deixa de ser uma viva raiz para ser algo que não te sustenta e não te prende mais. Então o que eu te digo assim, para te entrar e entender o que é o caminho que a tua alma pede, tu precisa entender que a transformação, né, ela está em tu fazer as pazes com o teu passado e permitir que o coração sinta novamente a leveza, a verdade, a maturidade, né, pessoal? Qual é a transformação positiva que vai acontecer nos próximos dias? A Rainha de Espadas. Gente, quando fala na Rainha de Espadas e o 9 de Ouros, dá uma olhada aqui na Rainha de Espadas. Olha a mão da Rainha de Espadas. Gosto muito de usar esse tarô do Rider-Waite, tá? E o de Marcelle. Quando
Quando se fala em transformação positiva que tu vai ter, vem a Rainha de Espadas, transformação positiva, eu entendo muito o lado espiritual com o 9 de ouros. Porque essa direção espiritual, ela fala do quê? Da clareza. Só que uma clareza que traz um momento desconfortável. Eu não consigo aceitar o que eu estou vivenciando. Então eu preciso colocar a verdade acima de tudo. Essa pessoa aqui, ela está sendo guiada a desenvolver lucidez emocional e mental junto. E não é uma busca na área financeira aqui. É o mental e a lucidez. Parece que há um conflito, né? E aí a espiritualidade, ela tá te guiando a tu entender que conflito é esse. Porque aqui não é mais, eu não sinto aqui um caminho de ilusões, auto-engano, o apego a histórias do passado. Essa pessoa aqui, para ter essa transformação positiva, ela tá largando tudo aquilo que não pertence mais, para buscar o que faz sentido. Então eu sinto que nos próximos 7, 8 dias, 9 dias, 9 semanas, a tua vibração, ela vai estar diferente do que está nesse momento. E tu vai buscar aquilo que faz sentido. Aquilo que a tua alma pede. E as coisas começam a acontecer. Para algumas pessoas tem um retorno financeiro, né, perante uma justiça dos homens que volta te trazendo benefícios. Tá? Eu sinto muito forte que talvez essa justiça, inclusive, ela tenha sido abafada, ou pessoas próximas a ti disseram para ti, não faz isso, não coloca na justiça, não faz dessa forma, e tu foi lá e colocou, porque era o que tu sentia no momento. E aí, enquanto essa justiça ela não chega, tu não descansa, tá? Só que ela chega, e ela traz o teu ouro. Ela é favorável a você, tá? Então te prepara aí, touro, que tem algo muito importante chegando na tua vida. Tá? E aqui pode estar ligado a algo que te foi tirado no passado e por isso que tu te transformou do jeito que tu tá. Mas vai mudar, tá? Nada mais vai ser como antes. Teu financeiro, ele muda nos próximos meses. E para algumas pessoas aí é o tal sonhado emprego, o tal sonhado concurso ou o tal sonhada oportunidade financeira, pode ser até por redes sociais que se aproximam. Então tu tens uma transformação positiva, mas tu tem que entender em que jogada que tu estás. Tá? Espiritualidade, qual é a direção para esse grupo? Qual é a direção para esse grupo? 6 de paus, mais uma vez invertido, vamos ver aqui. E o sol. Né? A direção é espiritual, me esqueci de perguntar para vocês. A direção espiritual para esse grupo aqui. Tá? A espiritualidade aqui só pede uma coisa para ti, tu tem que começar a confiar em ti. Tá? Existe um chamado aqui. Um chamado a tu buscar a tua luz. Corta o que está no passado. Né? Relações, padrões, crenças, medos, reclamações. Essa pessoa, ela precisa cortar essas reclamações. Né? Porque no momento que ela cortar essas reclamações, o lado espiritual dela vai estar se abrindo, vai estar se aflorando. E aí ela começa a entender que não adianta ela agir por impulso. Ela vai começar a analisar, observar a sua consciência. Então a direção espiritual para esse taurino aqui é aprender a usar a razão como aliada da tua alma, não como um bloqueio. Né? Fortalece os teus limites, a tua luz, o teu empreendedorismo, o teu dinheiro, a tua estadia na Terra. Mas não como bloqueio. Né? Não deixa que isso apague a tua luz. Porque essa pessoa, ela merece toda a energia do mundo. Saber dizer não, pessoal, muitas vezes faz parte da evolução espiritual e da nossa cura. Tá? É uma pessoa que aprendeu a não perder tempo. Essa pessoa no lado espiritual aqui, ela tá um pouco perdida. Porque ela precisa guiar as suas emoções
a sua sensibilidade, o seu discernimento. Porque a luz dela é sem ânimo. E ela precisa assumir a própria história dela. Existe um chamado espiritual que não foi atendido para esses taurinos aqui. E a primeira coisa é começar a falar com clareza para o mundo. Se posicionar. Não engolir verdades por medo de conflito. Não deixa apagar a tua luz. O teu lado espiritual está gritando. É como se a espiritualidade está dizendo para ti. Expressão honesta. Né? Libertação. Traz para fora. Quando a verdade ela é encarada, pessoal, alguns cortes na nossa vida a gente faz. Né? O que eu quero dizer com isso aí? Porque muitas vezes a gente tem medo de falar as coisas para não estar ofendendo as pessoas. Por isso, por aquilo, e a gente acaba se afastando. Né? Eu não, porque eu sei o que eu quero. Mas eu vejo e convivo com muitas pessoas que acabam se afastando da verdade. E às vezes não vale a pena. Às vezes não, quase sempre não vale a pena. Esse taurino aqui, ele precisa ter uma relação mais aberta com o lado espiritual. São pessoas que têm o pé muito forte no lado do espiritismo. Né? Um caminho muito leve o lado do espiritismo para vocês. Crenças, não. Mas o espiritismo, a essência, o verdadeiro. Né? Pessoas que têm, inclusive, o dom da... não é caligrafia, como é que aquelas pessoas que recebem, escrevem, vocês entenderam, né? Me faltou a palavra. São pessoas que têm um dom a ser ajudado em prol de outras pessoas, a ser desenvolvido. Né? E essas pessoas, elas precisam ajudar alguém. Então, livros, alquimia, remédios de erva, florais, é o teu lado espiritual gritando em pedido de ajuda. E quanto mais tu desenvolver remédios fitoterápicos, ler sobre fitoterapia, ler sobre o poder da mente, ler sobre o espiritismo, mais o teu lado espiritual, né, ele vai estar em transformação para te ajudar a vencer as batalhas da vida. Porque para Deus nada é impossível. E quando nós temos Ele perto de nós, nós conseguimos entender tudo aquilo que estamos fazendo na Terra. Mas a gente tem que querer, tá? E eu sinto que de agora a 3 a 4 meses, a tua vida vai estar diferente. Tá? Agora essa leitura não é para todo mundo, é uma leitura geral. Pega só o que é para ti. Touro, Salmo 91, que é muito importante, e a frase de São Germão, que eu falei no começo, eu sou a porta aberta, que nenhum homem pode fechar, porque eu sou Deus em ação, ok? Eu vou ficando por aqui, beijo de luz no coração de todos vocês, gratidão imensa.